Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco se encontra com jornalistas católicos e pede combate às notícias falsas. Pontífice nomeia Dom José Ornelas como bispo da Diocese de Leiria, Fátima. Aprovada a comercialização de autotestes de Covid-19 em farmácias e estabelecimentos de saúde. A Advocacia Geral da União entra com recurso e presidente Jair Bolsonaro não aparece para depor na Polícia Federal. IBGE registra queda na taxa de desemprego em novembro. Quase 2.000 trabalhadores foram resgatados de trabalho análogo à escravidão em 2021. E um alerta para não cair no golpe do boleto falso de IPVA. Marmita solidária. Um casal do interior paulista leva comida para quem tem fome e não tem como se alimentar. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano uma comissão de jornalistas católicos. Durante o encontro, o Santo Padre pediu a eles que atuem fortemente contra as informações enganosas e tendenciosas, especialmente neste tempo de pandemia e de circulação das chamadas fake news. O Papa Francisco convidou a refletir sobre o estilo dos comunicadores cristãos diante de certas questões relacionadas à pandemia. Citou trechos de mensagens do Papa Paulo VI, quando já em 1972 mostrava sua preocupação com a circulação de informações falsas ou tendenciosas e fazia o apelo aos jornalistas de exercerem a profissão na busca pela verdade. Francisco disse que as palavras de Paulo VI se encaixam muito bem ainda hoje, especialmente quando pensamos em certas desinformações que circulam atualmente na web. O encontro foi destinado ao grupo de jornalistas católicos da Comissão contra a Desinformação e Fake News geradas neste tempo de pandemia. O objetivo do grupo é contar com a ajuda de especialistas que esclareçam as informações que têm sido divulgadas e alcançar especialmente o público carente de verificação de fatos ou alvo de desinformação. O Papa agradeceu ao grupo, disse que esse trabalho em rede é fundamental no campo da informação e em tempo de divisões se torna um testemunho. Hoje, além da pandemia, observou o Papa, existe a infodemia, que se espalhou, ou seja, a distorção da realidade baseada no medo. É necessário, continuou o Papa, fazer aliança com a pesquisa científica sobre doenças. Disse ainda que os comunicadores precisam deixar clara a necessidade urgente de ajudar os países mais pobres. Os remédios e vacinas devem ser distribuídos com dignidade e não como esmolas de piedade. Enfatizou também que é preciso combater as fake news, mas respeitar as pessoas, esclarecer sem ofender, já que muitas aderem inconscientemente a elas. Tentemos trabalhar pela informação correta e verdadeira sobre a Covid-19 e sobre as vacinas, afirmou, mas sem criar muros, sem criar isolamentos, pediu o Papa. Sobre a busca da verdade, o Santo Padre disse que esta não pode ser levada a uma perspectiva comercial, aos interesses dos poderosos, aos grandes interesses econômicos. Ficar juntos pela verdade significa também buscar um antídoto para algoritmos destinados a maximizar a rentabilidade comercial. Significa promover uma sociedade informada, justa, saudável e sustentável. Sem uma correção ética, estes instrumentos geram ambientes de extremismo e levam as pessoas a uma radicalização perigosa. A verdade para o cristão, continuou o Papa, não se trata apenas de coisas individuais, mas de toda a existência, e destacou que o único verdadeiramente confiável, com quem se pode contar, é verdadeiro e é o Deus vivo. O Papa Francisco nomeou hoje Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, como bispo da Diocese de Leiria, Fátima. Dom Ornelas vai suceder o cardeal Antônio Marto. Dom José Ornelas tem 68 anos e estava à frente da Diocese de Setúbal desde 2015. Ele foi responsável mundial da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, os Padres Deonianos. A nomeação do Papa Francisco foi recebida com surpresa e gratidão. Uma grande alegria que eu levo do meu coração. Foi um privilégio e um dom muito grande ter conhecido esta diocese, ter vivido aqui, ter sido igreja aqui com esta gente, com este povo, com esta igreja que é Setúbal, desde as suas origens. A data da posse já está marcada, será no dia 13 de março. Dom Ornelas
vai suceder o cardeal Antônio Marto, que apresentou renúncia. O Sr. Dom José Ornelas traz consigo uma riqueza enorme e única para imprimir um novo impulso à renovação pastoral da Diocese e do Santuário de Fátima. Tem dado provas de uma experiência pastoral aliada a um dinamismo missionário de uma igreja próxima e em saída, capaz de tomar decisões corajosas e inovadoras na linha do propósito de renovação do Papa Francisco. Vamos falar agora do projeto Dai-me Almas, porque a Canção Nova existe para anunciar o Evangelho e pode alcançar muitos lares e famílias através dos meios de comunicação. É por isso que a sua ajuda é tão importante para manter esta obra de evangelização. Vejam só, alcançamos 75% de nossa meta para este mês de janeiro, só tem mais um dia útil, que é a segunda-feira. Contribua já para o fechamento da campanha deste mês. Acesse clube.cançãonova.com ou, se preferir, faça sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento com a Canção Nova. É comum vermos ações solidárias no período de Natal, o que é muito bom. Também conhecemos alguns projetos de entrega de alimentos a pessoas em situação de rua durante a noite. Em Lorena, interior de São Paulo, um casal estende as mãos da solidariedade a quem está com fome e não tem onde nem como se alimentar de pão, carinho e respeito. Seu Antônio levanta cedo para deixar essas chamas assim, prontas para a Patrícia iniciar os trabalhos na cozinha. 10h30 tem que começar a montar a marmita, porque senão não dá tempo. Porque eu saindo, eu tenho que sair daqui no máximo 11 horas, né? Para chegar no horário mais ou menos. Aí eu vou saindo de casa, de bicicleta, e o horário que eu entrego para eles tudo lá, tem dia que demora mais, tem dia que é mais lento, conforme eu encontro as pessoas. Mas o horário mais ou menos que eu volto em casa, mais ou menos 12h30 a 1h. Aí que eu vou almoçar. Aí que eu vou almoçar. Preparar primeiro eles, depois a gente vai chegar em casa. Mas antes dele sair, vamos contar essa história direito. Esse casal, que divide o fogão há 6 anos, dedica parte da vida a cuidar do próximo. A primeira vez foi mais ou menos, já tem uns 6 anos mais ou menos, que foi bem antes da operar a coluna, trabalhamos 2 anos, né? Onde a gente pegava hotéis lá e levava na igreja, dar banho. Cada vez que a gente vai na cidade, a gente vê os irmãos jogados ali. E a gente via que não tinha ninguém passando por ali e olhando por eles, né? Então aí a gente sentiu essa necessidade, né? Porque, como eu volto a falar, na igreja também a gente fazia à noite, mas aí entregava só à noite, uma vez por mês, às vezes só também, né? Nossa, é muito pouco, né? E aí a gente vai sentindo a necessidade de trabalhar mais. E nos últimos 9 meses, levar comida aos que vivem nas ruas e sentem fome se tornou a forma de olhar para os mais necessitados. Não importa para quem é. Importa que tá sustentando o irmão da rua. Porque às vezes a família não consegue, ou a família até quer ajudar, mas eles não querem, né? Então tem a gente para ajudar. E ajudo, e vou continuar ajudando. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Hoje o cardápio das 50 marmitas que serão servidas está recheado, mas nem sempre é assim. Aliás, às vezes se tira do próprio prato para servir quem nada tem. Nem fez falta, porque a gente tirou da gente cedo, de tarde já tinha. Então nem chegou a fazer falta. Entendeu? Às vezes eu reclamava, sim, reclamava. Como eu falava para ele, amor, vai faltar para a gente. Né? A gente quer ajudar, mas vai faltar para a gente. Ele sempre falava, confia. O armário tem comida, pois na época do Natal as doações chegaram. Mas toda ajuda aqui é bem-vinda. Os netos, por exemplo, fecham as marmitas na mão. A filha ajuda na louça. E alguns vizinhos entenderam a missão. Eu ajudo pouco, mas eu acho que esse pouco, né, já faz, né, já dá uma ajuda para ele. Eu acho que, porque tem muitas pessoas que precisam mesmo, né, mora na rua, precisa mesmo, entendeu? Então o trabalho que ele faz é um trabalho muito, muito bom. Marmitas cheias, caixa arrumada, é hora de agradecer a Deus por mais um dia e partir pelas ruas da pequena Lorena, no interior de São Paulo.
depois de todo o preparo, chegou a hora de sentir essa caridade, generosidade e empatia na pele. Isso porque o cardápio de hoje é especial, mas para quem recebe esses alimentos todos os dias, ele é especial porque dentro dessas marmitas, além de comida, tem muita esperança e amor ao próximo. Nós ficamos esperando todo dia. Se não for esse alimento, o que a senhora ia comer? Hoje não ia ter nada. Você nem imagina, porque agora nós vamos comer, se Deus quiser, vamos ficar felizes. E que Deus abençoe, né? Porque Ele faz isso aí direto, né? Esse alimento ajuda o senhor? Bastante. Quando eu estou aqui, né, eu como quando ele traz. Às vezes ele passa também na cidade, né? Ele passa lá do Jardim do Conde, passa lá na Senhora da Piedade, na igreja. Essa comida que o pastor dá é abençoada por Deus. Praticamente todo dia ele está dando, está sendo muito serve para nós, para todo mundo, morador de Lorena. Eu só tenho a agradecer em nome de Jesus. Se não fosse esse alimento aqui, tem muita gente aí que não ia conseguir comer? Não ia ter o que comer. Através do trabalho dele, Deus está dando um dobro para todos nós e está contribuindo com a população de Lorena. Como que faz para agradecer um homem Que Deus abençoe um homem desse, boa sorte na vida dele e vocês também. Se é gratificante, as lágrimas do seu Antônio respondem. Ai, é difícil. Eu não consegui descrever para você. Só Deus. Quando eu sou pregador também da palavra do Senhor, a gente compreende a graça do Senhor. Vamos agora com notícias da capital federal. Rodrigo Salles está lá e traz as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês no estúdio, boa noite a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. Estava marcado para hoje o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre a investigação dos supostos vazamentos de documentos sigilosos. O presidente não compareceu. Por esse assunto, nós vamos falar com a repórter Camila Castro, que acompanhou. Boa noite, Camila. Quais as suas informações? Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu à sede da Polícia Federal para prestar depoimento que estava marcado para acontecer às 14h na sede da PF em Brasília. O motivo da ausência do presidente é porque prevaleceu o entendimento da Advocacia Geral da União de que o presidente não era obrigado a comparecer à PF, como determinou então o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes havia determinado que Bolsonaro deveria prestar depoimento presencialmente nesta sexta-feira, em investigação que apura se o presidente vazou informações sigilosas em uma live de um inquérito que não foi concluído sobre ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. No início da tarde de hoje, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no STF para que Bolsonaro não fosse obrigado a comparecer ao depoimento. Minutos depois, Moraes negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para não depor, então, presencialmente. Agora, o STF aguarda a comunicação da Polícia Federal, que vai relatar os argumentos apresentados pelo ministro da AGU, Bruno Bianco, que compareceu à sede da PF, então, nesta tarde. Ao receber essas explicações, Alexandre de Moraes deve remarcar a data do depoimento do presidente Bolsonaro. Eu volto com você. Um excelente fim de semana, Rodrigo. Obrigado, Camila. Um ótimo final de semana para você. Por unanimidade, foi aprovada hoje a comercialização dos autotestes de Covid-19 em farmácias e estabelecimentos de saúde. Ao todo, foram 4 votos. A decisão aconteceu após reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A autorização permite que os exames sejam feitos em casa, sem a ajuda de um profissional, para diagnosticar a infecção pelo coronavírus. Durante a votação, os diretores explicaram os principais motivos que levaram à decisão. Foi destacado o aumento significativo de casos da doença por conta do avanço da variante Ômicron.
A Anvisa salientou que esse tipo de teste já existe em outros países, como a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, e que, de certa forma, pode funcionar como uma estratégia de triagem, principalmente porque, nesse momento, muitas pessoas não têm acesso aos testes no sistema de saúde público e privado. Mas, segundo o colegiado, a medida não é conclusiva, ou seja, a orientação é que quem for diagnosticado com Covid, a partir do exame feito em casa, busque atendimento médico. Durante a reunião, foi reforçado também que o autoteste não vai gerar um laudo, portanto, não serve como um comprovante para viagens ou atestado médico, por exemplo. No dia 13 de janeiro, o Ministério da Saúde solicitou à Anvisa a autorização do autoteste. No entanto, no dia 19, a diretoria cobrou por mais informações. Na semana passada, os técnicos da Anvisa se reuniram com o Ministério da Saúde para discutir a implementação. E hoje foi aprovado. Assim, haverá uma atualização no Plano Nacional de Expansão de Testagem para a Covid-19. Ainda não foi confirmada uma data para dar início à venda dos exames. De acordo com a Anvisa, cada empresa interessada em comercializar o produto precisa pedir o registro e as farmácias devem estar regularizadas. Uma boa notícia para os trabalhadores brasileiros. No semestre encerrado em novembro do ano passado, o índice de desempregados recuou 11,5%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desempregados no Brasil sofreu uma redução superior a 11% no período de setembro a novembro do ano passado. 1.500.000 pessoas conseguiram uma oportunidade de trabalho no final de 2021. Em relação a 2020, a queda foi de 14,5%. No entanto, mais de 12 milhões de brasileiros ainda estão em busca de uma vaga. Os dados divulgados hoje fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. E para incentivar a entrada do jovem no mercado de trabalho, o governo federal lançou hoje o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. O programa foi instituído por meio de medida provisória, assinada em cerimônia no Palácio do Planalto. A lei vai permitir a contratação por prefeituras municipais de jovens e pessoas acima dos 50 anos com remuneração de meio salário mínimo. O objetivo da medida é permitir a experiência profissional para os jovens e a reinserção no mercado de trabalho de pessoas mais velhas. Todos os anos, a Receita Federal apreende toneladas de produtos que chegam de maneira ilegal no país. Você sabe qual a destinação desses produtos? É o que a gente descobre agora na reportagem de Muniz Amorim e Valdo de Jesus. As atribuições da Receita Federal vão muito além do imposto de renda. Entre as competências da Receita Federal está o controle do comércio exterior. E nós temos equipes próprias para fazer a repressão ao contrabando e o descaminho. Só em Minas Gerais, no ano passado, foram mais de 112 milhões de reais em produtos apreendidos, como cigarro, eletrônicos, equipamentos de informática, dentre outros. Alguns desses itens foram doados para instituições de ensino e entidades filantrópicas, como essa em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, que atende mais de 300 crianças com necessidades especiais. Esses materiais, os quais nós fizemos bazares, e vendíamos a custo bem simbólico, mais barato, podemos dizer assim, né? Porque aí ajuda de forma dupla, ajuda a comunidade e ajuda a instituição. Mas nem tudo que a Receita Federal apreende pode ser doado, pelo menos não podia. Os chamados produtos inservíveis, como cigarro, bebidas e roupas falsificadas, antes precisavam ser destruídos. Só que a Receita Federal aqui de Minas Gerais tem dado uma destinação sustentável a esses produtos. Destinação que é feita em parceria com instituições de ensino públicas do Estado, como o Instituto Federal do Sul de Minas, que desde 2020 já doou mais de 40 mil litros de álcool em gel para 80 cidades brasileiras. Então, essa foi a ação inicial. Com o tempo foram surgindo novas ações, como foi o caso do vestuário. A gente descaracteriza esse material
sempre sob o olhar de um fiscal da Receita Federal, ele vê se está dentro do padrão de descaracterização. Depois a gente abre um edital, que é um edital para entidades sem fins lucrativas. Só em 2021 foram várias destinações sustentáveis. 90 toneladas de tabaco foram transformadas em adubo. 17 toneladas de peças de vestuário foram descaracterizadas. O mesmo aconteceu com 10 toneladas de cigarros. Até o filtro de cigarro está sendo transformado em material de construção civil. A Universidade Federal de Lavras desenvolveu uma tecnologia para transformar filtro de cigarro em telha. 747 TV Box, que seriam usadas para pegar sinal irregular de TV a cabo, foram transformadas em mini-computadores e doados a 8 municípios mineiros. Isso está sendo muito inspirador para as pessoas, para as universidades que trabalham conosco, e isso está sendo muito engajador para o nosso próprio pessoal, que vê um propósito maior no seu trabalho. Olha, preste atenção agora para você não cair num novo golpe. Quem tem mais detalhes é o Rodrigo Luiz, direto de São Paulo. Rodrigo, boa noite para você, meu amigo. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, era só o que faltava, né? Ainda mais nesse início de ano que a gente precisa fazer um verdadeiro malabarismo para dar conta de tanto pagamento. Imagina, cair num golpe. Entre essas contas, o IPVA é uma delas. A nossa equipe mostra um caso comum que vem acontecendo: o envio de boletos falsos para esse tipo de pagamento. Uma mensagem chega prometendo boletos com descontos e facilidades de pagamento. O problema é que, em muitos casos, a notificação é golpe. Nesse início de ano, um em especial chama a atenção: a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, falsificada. Criminosos criam boletos falsos e entram em contato com as vítimas, enviando essa comunicação e esse boleto para pagamento, principalmente pelas redes sociais. Segundo a Secretaria da Fazenda, débitos do IPVA são pagos somente com o número do Renavan e da placa do veículo, em agências bancárias, casas lotéricas, terminais de autoatendimento ou no site oficial da Secretaria. A atenção a esses detalhes já pode reduzir o número de pessoas vítimas desse tipo de golpe. Se a pessoa receber qualquer cobrança de IPVA pelo correio, via papel, um boleto, ou WhatsApp com cobrança, ou e-mail, ou alguém ligar, desconfie, porque a Secretaria da Fazenda não utiliza esses meios de cobrança. Caso a pessoa pague este boleto falso, para tentar recuperar este valor, é preciso agir rapidamente com as autoridades de segurança. A vítima deve reagir imediatamente. Primeiro, se deslocando e informando a autoridade policial em uma delegacia da Polícia Civil que foi vítima de uma fraude eletrônica. E também deve ligar no banco, seja do banco que ela é cliente, seja do banco de destino do valor daquele fraudador, para solicitar o bloqueio da transferência. Além do IPVA, outros tipos de contas básicas, como de telefone, internet, IPTU, também podem ser falsificadas. Quando chegarem esses boletos por e-mail, WhatsApp, sites não oficiais ou SMS, a dica é ficar atento aos detalhes. Para checar os dados com cautela, verificar o beneficiário, verificar se o valor corresponde, se o Renavan do carro está presente ao realizar esse tipo de pagamento. E aí sim, com pouco mais de atenção, com certeza teremos menos vítimas. A gente fala agora de volta às aulas. Esse vai ser o último fim de semana de férias escolares. Semana que vem, escolas públicas e privadas iniciam o ano letivo. E aí, muitos pais e estudantes têm ficado em dúvida, preocupados, ainda mais no momento que a gente está vivendo, com o aumento de infecções da Covid-19. Esta semana, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, recomendou a abertura das escolas. De acordo com a entidade, 616 milhões de crianças foram afetadas por fechamentos total ou parcial das instituições de ensino.
Na quinta-feira, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, pediu prioridade à recuperação da educação e apoio aos mais pobres. Defendeu acesso à vacina para todos os funcionários de escolas, mas ponderou que o acesso à educação presencial não seja condicionado à vacinação contra a Covid-19, o que, segundo ela, corre-se o risco de negar às crianças o acesso à educação e aumentar as desigualdades. Obrigada, Rodrigo. Até já. Vamos conferir agora o tempo para todo o Brasil. O último fim de semana de janeiro promete chuva por todo o país, mas o sol também vai aparecer em várias regiões. No interior e na costa leste do Nordeste, o sol virá acompanhado de pancadas de chuva forte. No Maranhão e Piauí, chuva mais frequente. Vamos para o norte, tempo firme no oeste do Amazonas e em Roraima. Nessas partes mais escuras do mapa, a chuva será mais intensa. O destaque de hoje é para a zona de convergência do Atlântico Sul, que estacionou no país, ocasionando uma baixa pressão nas localidades da costa de São Paulo. O fenômeno favoreceu a formação de nuvens de chuva e instabilidade entre áreas do sul, sudeste e também do centro-oeste. Esse sistema de baixa pressão dará origem a uma frente fria que atuará sobre essas regiões até segunda-feira. Os estados mais afetados serão Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesses locais, as temperaturas variam entre 22 e 15 graus em Curitiba. Em Campo Grande, a máxima alcançará os 27 graus e mínima de 21 graus. Belo Horizonte, mínima de 19 graus. No Rio de Janeiro, a mínima para amanhã será de 24 graus. E para domingo, máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em São Paulo, a máxima alcançará os 22 graus e mínima de 18 para amanhã. Já domingo, máxima de 23 e mínima de 18 graus. Agora, uma última informação para quem ainda vai chegar à Canção Nova para o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. A previsão para amanhã é de chuva. O tempo fica abafado, mas a pancada de chuva vem para refrescar. Aqui os termômetros variam entre 26 e 20 graus. 26 e 20 graus para amanhã e domingo 25 e 20 graus. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Infelizmente, muitas pessoas ainda sofrem com situações de escravidão aqui no Brasil. Não é mesmo, Rodrigo Luiz? Reinaldo, é verdade. Olha, no ano passado, quase 2.000 trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho análogo à escravidão. Esse é o maior número de fiscalizações já registrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho desde a implementação dessa política pública. Minas Gerais lidera o ranking entre os estados, com 768 resgatados, mais que o dobro do segundo colocado Goiás, com 304. Ao longo de 27 anos, 57.644 trabalhadores foram resgatados no Brasil. Após as operações, os trabalhadores receberam verbas salariais e rescisórias. Bem, a gente fala agora de esporte. A seleção brasileira de futebol já está em Belo Horizonte. Mesmo empatando ontem com o Equador, o Brasil se mantém invicto nas eliminatórias para o Mundial do Catar. A seleção brasileira desembarcou em Belo Horizonte, onde enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Mineirão. No final de semana, os jogadores treinam na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro. Na segunda-feira, o técnico Tite comandará uma atividade no local da partida. Ontem, o Brasil empatou em 1-1 com o Equador. A partida foi disputada no estádio Roberto Paz Delgado, em Quito. Logo aos 5 minutos de jogo, a seleção brasileira abriu o placar. Após rebatida da defesa, Coutinho cruzou e a bola sobrou para o volante Casemiro marcar. O grande personagem do jogo foi o árbitro colombiano Vilmar Roldan, que precisou do VAR para esclarecer vários lances polêmicos. O goleiro equatoriano Domingues foi expulso após atingir o atacante brasileiro Matheus Cunha, aos 13 minutos do primeiro tempo. 6 minutos depois, o lateral direito Emerson também foi expulso por acertar Estrada. O goleiro Alisson chegou a ser expulso 2 vezes, mas o árbitro voltou atrás após consultar o VAR.
teve um reajuste de organização, demorou um pouquinho para sentar, mas teve, nos diferentes jogos que teve dentro do próprio jogo, ele teve muito mais perto de vencer. Se tivesse a efetividade, saía com a vitória aqui. É isso que eu fico lastimando. Com este resultado, o Brasil continua na liderança invicta das eliminatórias com 36 pontos, seguido pela Argentina com 32. O Equador, em terceiro, com 24 pontos, tem a vaga bem encaminhada para a Copa do Mundo. Tá aí, só lembrando então, esse ano a Copa do Mundo é no Catar. Está marcada lá para o fim do ano. Entre 21 de novembro e 18 de dezembro, é a primeira vez na história que uma Copa acontece no fim do ano. Essa mudança é por causa das altas temperaturas no país árabe em junho e julho. Um bom fim de semana para vocês, Reinaldo e Yara. Obrigada, Rodrigo. Um bom final de semana para você também. Até segunda. Uma grande parcela das famílias deixa o processo educativo dos filhos para as escolas ou igrejas. Outras mostram que no seio familiar é que são lançadas as bases da educação cristã. Tendo em vista a missão da família, a igreja sempre afirmou que ela é o berço da fé e que os pais são os primeiros catequistas. Passo a passo, José avança para fazer o que mais gosta, brincar de celebrar missa. Senhor, entra no santuário pra te louvar. Ato penitencial, aclamação ao Evangelho, ofertório, comunhão. Cada momento é lembrado com detalhes pelo menino que diz que vai ser padre quando crescer. Até mesmo incenso no altar não pode faltar. E os pais percebem essa resposta espontânea como fruto da evangelização que acontece dentro de casa. Como partiu dele, a gente comprou a batina que ele pediu, a vestimenta. E depois disso, aqui na Canção Nova, numa barraquinha da Fazenda Esperança também, ele encontrou o material da missa, também pediu. O nosso catecismo diz que os primeiros catequistas da criança são os pais, literalmente. E isso, mais do que uma afirmação, é uma verdade. Para a Valquíria, a evangelização no lar é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eles evangelizam as crianças, são evangelizados. Nos ajudam a refletir sobre como é que nós estamos, né? Nos faz fazer uma leitura, né? desse momento, dessa vivência da espiritualidade que é tão necessária nas famílias, que é tão necessária para a nossa formação. O pai educa pelo exemplo. Por exemplo, se você vai almoçar, o pai diz, bom, vamos gente, vamos agradecer a Deus esse alimento, vamos agradecer porque muitas famílias não têm, a gente tem, vamos dar graças a Deus. Nossa, isso é uma catequese maravilhosa. A igreja ensina que a catequese é uma educação da fé das crianças, jovens e adultos, que compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. Nesse ambiente familiar se pode ver a educação cristã que se dá no dia a dia com clareza. E assim percebemos, através da oração do Santo Terço ou até mesmo cânticos, que a catequese aqui se dá na vida. Para a Sancler, além de investir no sustento e na vida escolar, levar a fé também é muito importante para os filhos. A gente acredita que é necessária a catequese por isso, para a gente também edificar eles nisso que nós acreditamos que é o mais importante, né? Para que eles sejam adultos que realmente tenham a fé. Educar é acompanhar a criança. Se você abandona a criança, deixa a criança por conta dela mesma, sabe, eu comparo com um terreno abandonado, um terreno baldio. O que nasce num terreno baldio? Nasce couve, alface, chicória, nasce barata, lagartixa, cobra, lixo que o pessoal joga. Então a criança tem que ser monitorada pelos pais. Para a Valquíria, a catequese que se dá nas conversas e na convivência tem gerado muitos frutos. O coração de mãe, né, fica feliz com isso, com esse retorno, sempre entregando a Deus, né? Porque nós não devemos estar sempre esperando esse retorno, né? Na verdade, é uma semente. A gente costuma, né, amor, dizer assim que nós estamos plantando uma sementinha. Família mais catequese igual família Santas. Que reportagem bacana, né? Dá para inspirar e tocar o coração de muita gente. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Vá lá,
Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, ao vivo, às 9 horas, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Boa noite, um ótimo final de semana a todos e até semana que vem. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé.